Então, para começar esse exercício, ele diz o seguinte, que nós temos uma chapa retangular de ferro, cuja a área é 150 pi centímetros quadrados e a altura mede 15. Então, vamos pensar o seguinte, a gente pode ter esse pedaço de ferro dessa forma aqui, e ele está dizendo que a área toda disso aqui é 150 pi centímetros quadrados. Além disso, ele está dizendo que isso aqui tem altura 15. Então tá, se ele tem altura 15, por exemplo, a gente pode pensar que eu posso desenhar ele desse jeito ou virado. Vamos pensar que isso aqui é essa placa de ferro, eu posso desenhar isso aqui, essa placa retangular, ou dessa forma aqui. Então é o seguinte, o que está dizendo? Que no momento que eu for unir as duas alturas, por exemplo, esse aqui, então eu vou pensar que ele está desse jeito. No momento que eu uno as duas alturas, eu consigo um cilindro, certo? E esse cilindro vai ter isso aqui como parte da base. Então é o seguinte, a gente quer ver que no momento que eu unir isso aqui e colocar as duas tampas, eu vou ter um certo volume e é isso que eu tenho que calcular. Então, antes de começar, só lembrando que a área dessa chapa, que é retangular, ela é base vezes altura. Como a área é 150 pi, a base é o que eu não tenho, que eu quero descobrir, e eu tenho altura 15, eu divido por 15 dos dois lados, aí eu tenho que a base é 10 pi. Então tá, essa parte aqui de baixo é a minha base 10 pi. Então é o seguinte, eu tenho isso aqui como sendo 10 pi. No momento que eu formo o meu cilindro, isso aqui de baixo se torna a circunferência da base. Então isso aqui vai se formar, eu tenho o seguinte, eu vou formar um cilindro, certo? Um cilindro, aqui a altura continua sendo 15, e aqui ao redor, ou seja, toda essa base aqui mede 10 pi. Lembrando que o comprimento de uma circunferência é 2πr. O comprimento da circunferência tem que ser exatamente isso aqui que vai dar ao redor. Então, isso tem que ser 2πr. Nessa forma, eu simplifico os p's e eu tenho que 2r igual a 10. O raio desse meu cilindro é... de novo errando, 5. Ok. Nesse caso, eu tenho um cilindro que a base tem raio 5 e altura 15. Para calcular o volume, só lembrando que é a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, certo? Um círculo que é π vezes o raio ao quadrado vezes h. Nesse caso, o meu raio é 5, fica π vezes 25 vezes a altura que é 15, certo? E aí 25 vezes 15 dá 375 pi centímetros cúbicos. Bom, no exercício 2 ele pede para a gente calcular a área total e o volume do cilindro de altura 10. Então vou começar fazendo esse desenho de um cilindro, certo? Super retinho, super bonito. Ele tem altura 10 centímetros e está dizendo aqui que a base, ela circunscreve um quadrado, ou seja, se eu olhar a parte de cima, eu tenho um círculo, certo? E está dizendo também que ela circunscreve um quadrado de lado 5 raiz de 2. Então, quer dizer que tem um quadrado inscrito nessa circunferência e o lado dele é 5 raiz de 2. O que a gente precisa para calcular o volume? Primeira coisa, a gente precisa do raio da nossa base, e é com isso que a gente vai descobrir. Se eu tenho que aqui é 5 raiz de 2, observe que o raio é esse pedaço aqui, ou seja, a metade da diagonal. Então vamos calcular a primeira diagonal. A diagonal do quadrado, lembrando que é L raiz de 2. Nesse caso a diagonal o lado é 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembrando 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 que é 2. 5 vezes 2. A diagonal toda é 10. Então, aqui tudo é 10. Quanto que seria meu raio? O meu raio tem que ser exatamente a metade. Então, vamos primeiro calcular a área total. Lembrando que a área total, eu tenho a área da base vezes 2, mais a área lateral. Lembrando que se eu planificar isso aqui, eu tenho um retângulo com duas bases. Essa base são dois círculos de raio 5. Aqui eu tenho um retângulo de altura 10 e eu preciso descobrir a base. Só lembrando que a base é exatamente o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π
vezes raio. Nesse caso, como o raio é 5, é 2 vezes π vezes 5, ou seja, 10π. Ok? Então, esse comprimento aqui embaixo é 10π. Lembrando que a área da base, a área total, a área da base duas vezes, que é π vezes raio ao quadrado, nesse caso o raio é 5, mais base vezes altura, que é a área lateral, mais 10π, que é a base, vezes a altura, que é 10. Então, a área total, eu tenho 25π vezes 2, 50π, mais 10 vezes 10, 100π, e a área total é 150π. Agora, para calcular o volume, de novo, eu tenho área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é π vezes raio ao quadrado vezes h. E agora o que eu tenho? Como o raio é 5, é π vezes 5 ao quadrado e a altura é exatamente 10. Eu tenho π vezes 25 vezes 10. E nesse caso é 10 vezes 25, 250π centímetros cúbicos. E aí fechou os dois valores que a gente estava procurando. Beleza, agora nesse exercício aqui a gente tem um cilindro, a parte azul, certo? E a gente tem uma esfera que está exatamente dentro desse cilindro, ou seja, aqui em cima as duas tampas estão encostando e as laterais encostam também nessa esfera. Ele está pedindo que nós calculemos a área total e o volume. O que a gente precisa saber? De novo, é a área, eu preciso da altura e o raio da base, para calcular ou a área total ou o volume. Então, o que a gente tem que procurar sempre? Saber a altura e o raio da base. Nesse caso, está dizendo que essa esfera, ela tem raio 4, ou seja, daqui até aqui é 4, certo? Então, nesse caso, se eu projetar aqui embaixo, esse aqui é o mesmo tamanho. Então, nesse caso, eu descobri que meu raio é exatamente 4. Além disso, o que falta descobrir é a altura. Só lembrando o seguinte, eu vou fazer com outra cor. Aqui em cima, daqui da ponta onde encosta até aqui é 4. E daqui até aqui também é 4. E, ou seja, daqui das duas bases, elas medem, a distância entre as duas bases mede 8. Então, nesse caso, 8 é a altura, certo? Então, eu vou calcular primeiro a área total. Lembrando o seguinte, se eu planificar esse cilindro, eu tenho um retângulo na parte lateral, que é 8, e eu tenho as duas bases, essa aqui de raio 4. O que eu preciso para determinar a área lateral é saber esse comprimento desse retângulo que forma a parte lateral quando eu dobro, e nesse caso é exatamente a área, é o que vai cobrir esse círculo, dar a volta no círculo, que é, na verdade, o comprimento calculado por 2π vezes o raio. Nesse caso, o raio é 4, 2 vezes π vezes o 4, ou seja, o comprimento é 8π. Então, a base do meu retângulo é 8π, certo? Então, para calcular a área total, eu tenho duas áreas da base mais a área lateral. A área da base, lembrando que são dois círculos, π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, mais a área lateral, que é base vezes altura, 8π vezes 8. 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32π, mais 64π. E nesse caso, fica 96π. Então tá, agora para calcular o volume disso aqui, eu tenho a área da base vezes a altura, só lembrando que a área da base é π vezes raio ao quadrado e vezes a altura. Agora o volume é π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 8. π vezes 16 vezes 8. O volume 16 vezes 8, 10 vezes 8, 80. 6 vezes 8, 48, 128π. E esse aqui é o volume do cilindro. Ainda nós não sabemos calcular o volume da esfera, isso vai ser para a próxima lista, mas já adiantando para vocês. Partiu o exercício 4, então. Eu tenho uma lata cilíndrica cujo diâmetro da base mede 4, ou seja, lembrando que o diâmetro é de uma ponta a outra da circunferência
certo? Passando pelo centro, ou seja, 2 vezes o raio. Se o diâmetro todo é 4, quanto que é meu raio? 2. Então, meu raio é 2 e ele está dizendo que a capacidade dessa lata, ou seja, o volume, é de 48 pi centímetros cúbicos. Além disso, ele está dizendo que no momento que eu confecciono essa lata, se eu fizer a parte lateral, a parte da lata ao redor, ela tem um preço diferente para ser fabricado, ou seja, um metal diferente. Já se eu olhar as bases, ela tem um outro valor, ela se torna um pouquinho mais caro, talvez pela sustentação, não sei o que. Então, para fazer as bases, custa mais caro do que para fazer a parte lateral, ou seja, um pouquinho mais fraca, ou talvez outro material. E ele está querendo saber quanto que eu vou precisar gastar, se aqui em cima eu gasto tanto e aqui eu vou gastar uma outra quantia. É isso que a gente vai ver. E a lata aqui em cima, para fazer as bases, custa R$3 por centímetro quadrado, e para fazer a lateral custa R$2 por centímetro quadrado. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa dar um jeito de encontrar quanto que é a área total disso aqui, ou seja, a área das bases separadas, para depois multiplicar pela quantidade que eu vou gastar, que é o preço dela. Então a primeira coisa, a gente tem que determinar quanto que é a altura. A gente só tem raio para encontrar qualquer coisa, para encontrar a área da base, qualquer coisa que a gente precisa da altura e do raio. O raio eu já tenho, e o que eu vou usar? Usar a fórmula do volume. Se eu já tenho o volume, eu sei também que o volume, que é 48 pi, perdão. Eita! 48 pi é igual à área da base vezes a altura. A área da base, lembrando que é um círculo, eu fico com 48 pi. A área da base é um círculo de raio 2, fica π vezes raio ao quadrado vezes h. Posso simplificar esses π's, certo? O raio, na verdade, é 2, fica 2 ao quadrado, 4. Então, para descobrir o h, é 48 por 4. Nesse caso, o h é 12. Então, a altura desse meu cilindro é 12. Então, no momento que eu faço a planificação dele, aqui eu tenho 12, certo? Que é a altura dele. E agora eu preciso saber a parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo, a base, é o quanto envolve a base, certo? Vai envolver isso aqui, que é, na verdade, o comprimento. E o comprimento da circunferência é 2π vezes raio. Como o meu raio é 2, fica 2π vezes 2, 4π. Então, aqui eu tenho um retângulo de base 4π por 12, certo? E aqui em cima eu tenho os meus círculos. Então, eu vou calcular, por exemplo, quanto que é a área da base. A área de uma base é π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, a área da base é π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, fica 4, ou seja, 4π. Só que a gente está usando duas bases. Então, a gente vai ter duas bases, nós já vão ter 8π, porque são duas bases. Para fazer agora a parte lateral, lembrando que eu só tenho que fazer base vezes altura, base que é 4π vezes 12, 4π vezes 12, então a área lateral é 48π. Além disso, no exercício, ele está pedindo para a gente usar o π como sendo 3,1. Então, eu vou usar a calculadora agora para fazer essas contas. Então, na área da base eu tenho 8 vezes 3,1, bom, 8 vezes 3,1, 24,8, e na área lateral, 48 vezes 3,1, como sendo 48 vezes 3,1 igual a 148,8, ok? Então é o seguinte, a gente tem a área da base, nas duas bases, eu vou usar isso aqui de material e isso aqui para a parte lateral para construir esse meu cilindro. Lembrando que para fazer a base eu gasto R$3, então vou fazer custo da base, eu tenho então 24,8 e cada centímetro quadrado custa 3. Então eu faço 24,8 vezes 3, que dá 74,4. E além disso, o custo da lateral, como 148,8, só que agora a lateral custa 2 por centímetro quadrado.
Então, 148,8 vezes 2, 297,6. Agora, esse aqui é o meu custo da base e esse aqui é o meu custo lateral. Para obter o custo total, eu só tenho que juntar os dois, e nesse caso aqui fica 0, 742, e aí 787, 372 reais para construir essa minha lata cilíndrica. Bom, aqui está dizendo que em uma festa, um garçom serviu refrigerante em uma jarra em formato cilíndrico. Só que ele fez as contas, ele conseguiu encher 20 copos de 157 ml com uma jarra cheia, certo? É isso que está dizendo. Aí ele está dizendo que a altura da minha jarra, nesse caso aqui, se fosse a jarra bem linda, moderna, certo? Se essa aqui for a minha jarra, ele está dizendo que a altura da jarra é 40 centímetros, certo? Ele está pedindo para calcular a área dessa jarra. Só lembrando o seguinte, no momento que eu tenho uma jarra, eu não tenho tampa, certo? Não vai ter a tampa desse aqui. Então, a gente não vai precisar calcular duas áreas da base para fazer a área total. Então, lembrando isso aqui, se eu tenho 20 copos de 157 ml, quanto é que vai ser o volume da minha jarra? Eu tenho que fazer 157 vezes 2, vezes 20, na verdade, e isso aqui vai dar 3.400 ml. Esse aqui, então, é o meu volume da jarra. Agora, o seguinte, o que a gente precisa fazer? Para calcular esse volume, a gente precisa da área da base e da altura. Então, só lembrando que a área da base vezes a altura tem que dar 3.140 ml. Além disso, a gente tem que lembrar que 1 ml é 1 centímetro cúbico. Então, a gente está trabalhando com centímetros, não precisa fazer conversão nenhuma aqui, porque é a mesma unidade de medida. Então, a área da base, eu tenho π vezes r ao quadrado, vezes a altura, que é 40, que é 3.140. Aqui está pedindo para usar o π como sendo 3,14, então 3,14 vezes raio ao quadrado vezes 40 igual a 3.140. Agora eu vou utilizar da calculadora, tá? 3,14 vezes 40 fica 125,6 r ao quadrado igual a 3.140. Divido os dois lados por 125,6. Então, faço 3.140 dividido por 125,6, dá exatamente 25, e o meu raio, então, é 5, ok? Então, aqui que a gente precisa, para fazer a área total, para fazer a área da jarra, é igual a uma base mais a área lateral. Então, para calcular a área lateral, eu tenho que primeiro tentar imaginar uma planificação disso aqui, que seria mais ou menos assim, aqui com 40 e aqui embaixo os dois círculos, aqui com o raio 5, eu só preciso saber o comprimento desse meu retângulo, que é 2π vezes o raio. Então, o meu comprimento é 2π vezes 5, ou seja, 10π. Então, o comprimento aqui é 10π. A área da base, uma área da base... Opa, aqui em cima eu fiz errado. Aqui em cima não tem que ter essa parte, não tem que ter a parte da base de cima, tá? Então, só a parte de baixo, a área da base é π vezes 5 ao quadrado, mais a área lateral, que é base vezes altura, tá? Que é 10π vezes 40, aí eu tenho 25π mais 10 vezes 40, 400π, ou seja, eu tenho 425π. Além disso, ele está me mandando fazer o π como sendo 3,14. Então, como o π é 3,14,
Usando a minha calculadora, 425 vezes 3,14, fica com volume ou área de 1.334,5 centímetros quadrados. Então, galera, é o seguinte, olha só. Eu tenho uma fábrica de requeijão que vende o produto em um pote cilíndrico e está dizendo que o diâmetro desse pote aqui é 6 e está dizendo que a altura dele é 4, certo? Só que o dono estava achando que esse pote era muito largo, com muito espaço, ele resolveu tentar diminuir esse pote para um que tenha 4 centímetros de diâmetro, ou seja, afinou, mas que contenha a mesma quantidade de produto. Então, não pode mudar a quantidade de produto que vai lá dentro, só ali afinou. No momento que eu afino, então, isso aqui tem que aumentar. Então, ele teve uma nova altura. Se eu apertei ele teve que aumentar para caber a mesma quantidade que cabia antes. Então, ali o primeiro exemplo, está pedindo no primeiro exercício, está pedindo para calcular o volume de requeijão vendido. Ou seja, eu preciso calcular o volume desse aqui no exercício A. Só lembrando que o volume é a área da base, que é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Nesse caso, o meu raio é 3. Então, eu tenho o volume como sendo π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura que é 4, ou seja, o volume é 9 vezes 4, que é 36 π. Então, o volume vendido de requeijão é 36 π. Obviamente, a gente não vai ter um pote de requeijão com essa quantidade, 36 π, vai ter uma medida aproximada, certo? Nós vamos continuar usando, já que não pediu para trocar o π por nada, continua usando π. Já no exercício B, ele está pedindo que a gente calcule qual que é a nova altura que eu tenho que fazer essa lata, de forma que tenha 4 centímetros de diâmetro, mas não altere a quantidade de produto que caiba dentro. Então, eu sei que o produto que tem que caber agora, o volume, tem que ser igual ao anterior, que é 36 π. Só que nesse caso, o meu raio ficou 2, que é a metade do diâmetro. Então, o volume tem que ser igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. A altura eu não sei, então eu tenho 36 π igual a π vezes raio, que é o quadrado, que é 2, vezes h. Então, eu posso simplificar os π's. Eu fico com 36 igual a 4h. Se eu divido os dois lados por 4, isso aqui fica 9. Então, a nova altura de material que eu tenho, na altura de recipiente, tem que ser 9, certo? E agora é o seguinte, só que no momento que ele fez essa troca, ele afinou o pote, ele quer saber se compensa ainda, se não vai sair mais caro, para ver qual dos dois é mais vantajoso, porque depende da quantidade de material que eu preciso para fabricar. E a gente quer descobrir o quê? Qual deles que ocupa mais material, ou seja, obrigatoriamente aquele que ocupa menos, que vai ser o mais vantajoso a ser vendido, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Na C, eu tenho que calcular quanto que é a quantidade de material necessária para fabricar cada um deles, tá? Eu vou chamar esse aqui de recipiente 1 e esse aqui de recipiente 2. Então, a gente vai calcular a área total desse negócio aqui, tá? Vamos tentar planificar isso aqui. Se eu planificar esse objeto, eu tenho mais ou menos isso aqui, certo? A área lateral e as duas bases, mas eu tenho, além disso, eu tenho 4, como sendo a altura, e raio 3. Se eu planificar esse outro, eu tenho uma coisa um pouquinho mais alta, ou seja, com altura 9, e aqui meus círculos vão ser um pouco menores, de raio 2. Só para lembrar o seguinte, no momento que eu estou querendo calcular a área, eu preciso saber quanto que é esse comprimento aqui, desse retângulo, e esse comprimento eu calculo como sendo o comprimento da circunferência, que ele vai englobar esse círculo. Então, esse comprimento, lembrando que o comprimento é 2π vezes raio, nesse caso 2 vezes π vezes o raio, que é 3, ou seja, o comprimento é 6π. Então, aqui é 6π, e aqui o comprimento é 2π vezes 2, ou seja, comprimento 4π. Então, vamos lá, vamos calcular o volume do 1. Ou volume não, desculpa, a área total do 1.
eu tenho duas áreas de base mais a área lateral. A área da base é π vezes raio ao quadrado, ou seja, 2 vezes π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, mais a área, que é base, vezes a altura, 6π vezes 4. Aqui fica 9 vezes 2, 18π, mais 24π. E isso aqui dá uma de 42π como sendo a área total. Isso do 1, tá? Agora do 2. De novo, eu vou fazer duas áreas de base mais a área lateral. Então, a área total vai ser duas áreas de base mais a área lateral. A área da base é π vezes raio ao quadrado, que nesse caso é 2, igual a 2 vezes π vezes 2 ao quadrado, mais a área lateral, que é base, 4π, altura 9. 4π vezes 9, ou seja, eu tenho área total de 2 vezes π vezes 4 fica 8π, 4 vezes 9 dá 36π, ou seja, a minha área total é de 44π. Então, nesse modelo aqui, no inicial, eu precisava de 42π para fazer toda a embalagem. Já no segundo, 44π. Então, se eu for comparar em função do custo para montar essa embalagem, para fabricar essa embalagem, ainda compensa o primeiro porque ele gasta menos material, já que o segundo gasta 2π a mais do que ele. Parece pouca diferença, mas em grande quantidade dá bastante coisa. Nesse último exercício aqui, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos lá do ano passado, ou de PA, quem está vendo agora, que é o seguinte: ele está dizendo que eu tenho um cilindro, tá? Não deu nem o valor do R nem do valor do H, mas ele disse que π, H e R estão em uma sequência aritmética, uma progressão aritmética, cuja soma dos termos é 6π. Então, o que a gente precisa lembrar? O que é uma progressão geométrica, uma aritmética? Progressão aritmética é aquela que o termo seguinte é o antecessor mais uma razão. Ou seja, eu posso escrever o primeiro termo, o segundo tem que ser o antecessor, que é o π, mais uma razão que eu vou chamar de k, pode ser. O próximo vai ser o antecessor, que é esse aqui, π mais k, mais a mesma razão, ou seja, mais k. Então, esses três números aqui eu coloco em sequência dessa forma. E aqui é π mais 2k. Então, no momento que eu somo esses números, que eu sei que a soma é 6π, eu tenho π mais o h, que é π mais k, mais o r, que é π mais 2k, isso aqui tem que dar 6π. Ou seja, eu tenho 3π mais 3k como sendo 6π, subtraio 3π dos dois lados, eu fico com 3π aqui, ou seja, o k igual a π. Então, nesse caso, quem que é o meu h? O h é π mais π, 2π. O R é π mais π, fica 3π. Então tá, como a gente já tem os valores de H e de R, o que a gente vai fazer é tentar, para fazer a área total, vamos tentar fazer a planificação desse cilindro, tá? Aqui eu tenho o cilindro com a base de raio 3π. Aqui em cima também uma base de raio 3π. Aqui a altura é 2π e eu preciso calcular então esse tamanho, que é exatamente o comprimento da circunferência. Lembrando que o comprimento da circunferência é 2π vezes raio. Então é 2π vezes o raio, que é 3π. E o comprimento é 6π ao quadrado. Então esse aqui mede 6π ao quadrado. Então, para calcular a área total, eu preciso fazer duas áreas de base mais a área lateral.
A área total. Lembrando o seguinte, duas áreas de base, a área de base é πr ao quadrado, então 2 vezes π vezes o raio agora é 3π ao quadrado, mais a área lateral, que é base vezes altura, ou seja, 6π ao quadrado vezes 2π. A área total é... Coloquem sempre ao quadrado, quando vocês vão colocar ao quadrado, coloquem em parênteses para não esquecer de elevar o 3, que aqui também ele fica ao quadrado. Então fica 2π vezes 9π ao quadrado, mais 2 vezes 6, 12, vezes π ao cubo. Então eu tenho nesse membro aqui 18π ao cubo, mais 12π ao cubo. E juntando as duas informações, eu tenho uma área total de 30π ao cubo. E isso aqui é exatamente a alternativa E da questão do item.